Você não chegou aqui por acaso. Existe algo poderoso nos avisos que recebemos das pessoas mais velhas, especialmente quando elas imploram para que nunca mexamos em certas coisas. Quando uma avó pede com lágrimas nos olhos para nunca abrirmos uma caixa. Quando ela repete o mesmo pedido por décadas, até o último suspiro. Isso deveria ser um sinal claro. Mas a curiosidade humana é mais forte que qualquer promessa, mais persistente que qualquer súplica. O que vai ser mostrado agora tem relação com os próximos dias da minha família. E talvez com a sua também. Porque toda família tem suas caixas trancadas, seus segredos guardados no sótão da memória, suas verdades que os mais velhos preferem levar para o túmulo. A diferença é que alguns segredos são descobertos, e quando isso acontece, nada volta a ser como era antes. As consequências de abrir o que deveria permanecer fechado podem ecoar por gerações. Quem ignora os avisos dos mais velhos quase sempre percebe, tarde demais, que alguns conhecimentos vêm com um preço que é alto demais para pagar. Se você quer continuar recebendo histórias que mostram o peso das decisões que tomamos em família, se inscreve aqui agora, porque o que você vai descobrir sobre minha caixa pode mudar a forma como você vê os segredos da sua própria casa. A caixa misteriosa no sótão. Sempre tive essa caixa guardada no canto mais escuro do meu sótão, coberta por um pano velho que pertenceu à minha própria mãe. Era uma caixa de madeira escura, pesada, com fechaduras que pareciam ter sido feitas para durar séculos. As crianças da família às vezes subiam lá para brincar entre as coisas antigas, mas eu sempre as afastava quando se aproximavam daquele canto específico. Havia algo naquela caixa que não podia ser tocado, não podia ser revelado. Não enquanto eu estivesse viva para proteger os segredos que ela guardava. A madeira tinha marcas estranhas, como se alguém tivesse tentado forçá-la antes. Mas as fechaduras resistiram ao tempo e à curiosidade. Lembro-me do dia em que a trouxe para esta casa. Há mais de 40 anos. Era uma época diferente, quando as pessoas guardavam seus segredos como tesouros preciosos e as famílias respeitavam os silêncios dos mais velhos. Carreguei aquela caixa sozinha, mesmo com o meu João tentando me ajudar. Não podia deixar ninguém tocá-la. Não podia permitir que outras mãos sentissem o peso do que estava lá dentro. Era minha responsabilidade, minha cruz, meu fardo. Quando a coloquei no sótão pela primeira vez, fiz uma oração silenciosa, pedindo para que nunca houvesse necessidade de abri-la novamente. Alguns segredos nascem para morrer conosco. Os anos passaram e aquela caixa se tornou parte da paisagem da nossa casa, como um móvel que ninguém questiona mais. Meus filhos cresceram sabendo que havia coisas da vovó que não se mexia, não se pergunta, não se investiga. Era uma regra não escrita, mas todos entendiam. Quando os netos chegaram, cheios de energia e curiosidade, eu reforçava os avisos com mais firmeza. Havia histórias que eles não estavam prontos para ouvir. Verdades que podiam quebrar a imagem que tinham da família. Aquela caixa guardava mais do que objetos antigos. Ela guardava pedaços da minha alma que eu havia decidido enterrar para sempre. O sótão se tornara meu cofre pessoal. E aquela caixa, meu segredo mais bem guardado. Durante décadas, resistiu ali, silenciosa e misteriosa. Às vezes, quando subia para buscar alguma coisa, eu a olhava de longe e sentia um aperto no peito. Era como se ela me chamasse, me lembrasse de tempos que eu preferia esquecer. Mas nunca cedi à tentação de abri-la novamente. Sabia que alguns fantasmas devem permanecer enterrados. Algumas verdades devem morrer com quem as viveu. A poeira se acumulou sobre o pano que a cobria, e ela se tornou quase invisível entre as outras relíquias do tempo. Mesmo assim, sua presença era constante. Como uma sombra que me seguia pela casa, me lembrando todos os dias de que havia coisas que eu levaria para o túmulo. A caixa tinha 3 fechaduras diferentes, cada uma com sua própria chave. Guardei essas chaves em lugares separados da casa, como se fosse um ritual de proteção. Uma ficava dentro da minha Bíblia antiga, entre as páginas do livro de Jó, onde as palavras sobre sofrimento me faziam lembrar por que alguns segredos devem ser mantidos.
A segunda chave estava escondida atrás de uma foto da família, onde sorríamos sem saber que um dia aquele sorriso seria testado pela verdade. A terceira chave, a mais importante, eu sempre carregava comigo, num cordão que nunca tirava do pescoço, mesmo para dormir. Era a minha forma de ter controle absoluto sobre aquilo que não podia ser revelado enquanto meu coração ainda batesse. O tempo foi passando e eu envelhecia sabendo que um dia não estaria mais aqui para proteger aquela caixa. Era um pensamento que me atormentava nas noites silenciosas, quando o vento batia no telhado e parecia sussurrar segredos antigos. Sabia que a curiosidade é uma herança que passa de geração em geração e que um dia, quando eu não estivesse mais aqui para fazer meus avisos severos, alguém ia querer saber o que havia lá dentro. A caixa esperava pacientemente, como se soubesse que seu tempo de revelação chegaria. Não importa quantos anos eu tentasse adiar esse momento. Alguns destinos são inevitáveis, e o dela era ser aberta, mesmo contra minha vontade, mesmo contra todos os meus pedidos e súplicas para que fosse deixada em paz para sempre. Agora quero que você me diga nos comentários. Você já teve algo em casa que sua família sempre disse para não mexer? Deixe sua experiência aqui embaixo, porque, às vezes, os avisos dos mais velhos carregam mais peso do que imaginamos. Os avisos constantes de vovó Nazaré. Desde que meus filhos eram pequenos, eu repetia a mesma frase todos os dias. Aquela caixa no sótão não se toca, não se abre, não se mexe. Era como um mantra que saía da minha boca sem que eu percebesse, sempre que via algum deles subindo as escadas em direção ao andar de cima. Minha voz ficava diferente quando falava sobre aquilo, mais séria, mais pesada, como se carregasse o peso de anos que eles ainda não conseguiam compreender. Os meninos me olhavam com aquela cara de quem não entende por quê a mãe fica tão nervosa por causa de uma caixa velha. Mas eu sabia que não era só uma caixa velha. Era muito mais do que isso. Era um portal para um passado que podia destruir a paz que construí com tanto cuidado. Meus avisos não eram capricho de velha. Eram escudos que eu erguia para proteger todos nós. Conforme os anos passavam, meus alertas se tornaram mais específicos, mais urgentes. Não bastava mais dizer para não mexer. Eu precisava explicar as consequências sem revelar o motivo. Tem coisas nesta vida que é melhor deixar quietas, eu dizia segurando o braço de quem quer que estivesse se aproximando do sótão, com intenções suspeitas. Nem tudo que está guardado precisa ser descoberto, meus filhos. Eles rolavam os olhos, achando que eu estava ficando paranoica com a idade, mas continuavam respeitando minha vontade. Era uma dança estranha que fazíamos todos os dias, eles sentindo curiosidade. Eu cortando pela raiz qualquer tentativa de investigação. Sabia que estava plantando sementes de mistério, mas era preferível isso do que colher os frutos amargos da verdade. Quando meus netos começaram a crescer, os avisos se multiplicaram. Crianças têm uma curiosidade natural que adultos já perderam, e eu via nos olhos deles a mesma fome de descoberta que me assombrava. Vovó, por que não pode abrir a caixa? Perguntavam com aquela inocência que corta como faca. Eu desviava o assunto, contava outras histórias, oferecia doces, qualquer coisa para tirar a atenção deles daquele assunto perigoso. Mas percebia que quanto mais eu evitava falar, mais eles ficavam interessados. Era como tentar apagar fogo com álcool. Cada tentativa de abafar o assunto só aumentava a chama da curiosidade. Comecei a perceber que meus próprios avisos estavam criando o problema que eu tentava evitar. Nas reuniões de família, quando todos se juntavam para os almoços de domingo, eu sempre encontrava uma forma de tocar no assunto. Lembrem-se do que a vovó sempre fala, eu dizia, olhando um por um nos olhos. Algumas coisas são sagradas. Não se mexe porque não se deve mexer. Meus filhos adultos balançavam a cabeça concordando, mas eu via que eles também tinham suas dúvidas. Às vezes surpreendia conversas baixinhas entre eles, especulações sobre o que podia ter naquela caixa misteriosa. Fingiam respeitar minha vontade, mas eu sabia que a curiosidade estava crescendo como erva daninha no coração de cada um. Era impossível manter um segredo por tanto tempo sem despertar interesse. Era como guardar água numa peneira. Comecei a intensificar os avisos quando sentia que minha saúde estava ficando mais frágil.
Prometam para a vovó, eu dizia segurando as mãos dos meus filhos com força. Prometam que nunca vão abrir aquela caixa, mesmo depois que eu não estiver mais aqui. Via lágrimas nos olhos deles. Não sabiam se choravam pela possibilidade de me perder ou pela pressão de carregar uma promessa que não entendiam. Todos prometiam, claro, mas eu conhecia minha família melhor do que ninguém. Sabia que promessas feitas no calor da emoção são as primeiras a ser quebradas quando a razão volta a funcionar. Era como se eu estivesse construindo uma represa com as próprias mãos, sabendo que um dia a pressão da água seria forte demais para conter. Nos meus últimos meses, os avisos se tornaram quase desesperados. Eu repetia a mesma coisa várias vezes no mesmo dia, como se a repetição pudesse criar uma barreira mágica ao redor daquela caixa. Nunca abram, nunca mexam, nunca tentem descobrir. Eu sussurrava até quando estava sozinha, como uma oração reversa. Sabia que estava perdendo a batalha contra o tempo e contra a natureza humana. A curiosidade é mais forte que qualquer promessa, mais poderosa que qualquer lágrima, mais persistente que qualquer súplica. Meus avisos constantes, que eram para proteger, acabaram se tornando o mapa do tesouro que levaria minha família direto para o que eu mais queria esconder. Às vezes, tentar proteger demais é a forma mais certa de destruir tudo. Você já reparou como quanto mais alguém fala para não fazer algo, mais vontade dá de fazer? Conte aqui embaixo se já passou por isso na sua família, quando a curiosidade foi mais forte que os pedidos de alguém que você amava. A curiosidade crescente da família. Depois de anos ouvindo meus avisos, minha família começou a desenvolver teorias sobre o que poderia estar escondido naquela caixa. Nas conversas de cozinha, quando pensavam que eu não estava ouvindo, eles especulavam em sussurros. Deve ser dinheiro guardado, dizia minha filha mais velha. A mãe sempre foi desconfiada de banco. Meu filho caçula achava que eram documentos importantes, talvez escrituras de terrenos que eu nunca contei para ninguém. Os netos tinham imaginações mais criativas. Falavam de cartas de amor antigas, joias de família, até mesmo segredos de guerra. Eu fingia não escutar, mas cada teoria que ouvia me fazia apertar mais o coração. Se soubessem que estavam tão longe e ao mesmo tempo tão perto da verdade, entenderiam por que eu implorava tanto para que deixassem aquilo quieto. A curiosidade se espalhou como uma doença contagiosa pela casa. Durante os encontros familiares, sempre havia alguém que puxava o assunto da caixa misteriosa. Era como se fosse impossível estar todos reunidos sem que aquele elefante no sótão fosse mencionado. Mãe, a senhora já pensou em nos contar pelo menos uma pista? Perguntava meu filho do meio, com aquele jeito carinhoso que usava quando queria me convencer de alguma coisa. Eu balançava a cabeça com firmeza, mas via que minha resistência só alimentava mais a fome de descoberta deles. Era como negar água para quem tem sede. Quanto mais eu negava, mais eles desejavam saber. A caixa havia se tornado o centro das atenções da família, mesmo estando escondida no canto mais escuro do sótão. Meus netos eram os piores. Crianças não sabem esconder sua curiosidade como adultos fazem. Eles subiam no sótão fingindo que estavam procurando brinquedos antigos. Mas eu sabia que estavam estudando aquela caixa como arqueólogos estudam ruínas. Às vezes os pegava parados na frente dela, olhando como se pudessem decifrar seus segredos apenas com o olhar. Vovó, por que ela tem 3 fechaduras? Perguntou minha netinha de 8 anos uma vez. Por que precisa de tanta proteção assim? Essas perguntas inocentes doíam mais que punhaladas no peito. Como explicar para uma criança que alguns segredos são pesados demais, até mesmo para os adultos carregarem? Como fazer uma mente jovem entender que há coisas neste mundo que é melhor nunca descobrir? A situação piorou quando eles começaram a tentar descobrir onde eu guardava as chaves. Vi meu filho mais velho mexendo discretamente na minha Bíblia quando pensava que eu estava dormindo. Minha nora começou a prestar atenção demais nas fotos da parede, passando os dedos nas bordas como se procurasse algo escondido. Até mesmo meu marido, que sempre respeitou meus silêncios, começou a fazer perguntas indiretas sobre meu passado. Era como se toda a família tivesse se tornado detetives amadores, investigando minha própria vida. Cada olhar que dirigiam para mim
carregava uma pergunta não feita. Cada conversa pausava quando eu chegava perto. A caixa não estava apenas no sótão. Ela estava entre nós, criando uma tensão que crescia a cada dia. Os sussurros se tornaram mais frequentes e mais ousados. Durante uma reunião de Natal, surpreendi minha família fazendo uma espécie de conselho sobre o que fazer com a situação da caixa. Eles falavam como se fosse um problema médico que precisava ser resolvido. Como se minha recusa em revelar o segredo fosse sintoma de alguma demência senil. A mãe está ficando mais teimosa, ouvi minha filha dizer. Talvez devêssemos conversar com ela sobre isso de forma mais séria. Senti meu sangue gelar quando percebi que eles estavam considerando me confrontar diretamente, quebrar décadas de respeito pela minha vontade. Era como se meus próprios filhos estivessem planejando uma revolta contra minha autoridade de matriarca. O pior de tudo era ver que minha resistência estava criando rachaduras na harmonia da família. Primos começaram a fazer acordos entre si sobre quem investigaria o quê. Cunhados se ofereciam para ajudar nas pesquisas sobre o passado da sogra. Até mesmo amigos da família foram envolvidos nas teorias e especulações. Meu segredo havia se tornado um projeto coletivo, uma obsessão que unia todos contra mim. Era irônico e doloroso perceber que minha tentativa de proteger a família estava, na verdade, criando a primeira grande divisão que tínhamos enfrentado. A curiosidade deles estava se transformando numa força mais poderosa que o amor e o respeito, que sempre nos mantiveram unidos. Sabia que estava perdendo o controle da situação, e isso me apavorava mais do que qualquer revelação poderia fazer. Já aconteceu na sua casa de toda a família se unir para descobrir um segredo que alguém queria guardar? Como você acha que se sentiria no meu lugar? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Tentar novamente, Claude, pode cometer erros. Confira sempre as respostas. O dia em que vovó Nazaré partiu. Meus últimos dias foram uma mistura de paz e desespero. Paz porque finalmente ia descansar do peso que carreguei por tantos anos. Desespero porque sabia que não estaria mais aqui para proteger aquela caixa dos olhos curiosos da minha família. Deitada na cama do hospital, via meus filhos se revezando ao meu lado, sussurrando palavras de conforto, segurando minhas mãos como se pudessem me impedir de partir. Mas eu sabia que meu tempo havia chegado. Sentia isso nos ossos, na respiração que ficava mais difícil a cada hora. O que mais me atormentava não era a morte em si. Era imaginar o que aconteceria quando eles voltassem para casa e se deparassem com aquele sótão cheio de mistérios. Era como se eu estivesse deixando uma bomba relógio para explodir na vida de quem mais amava no mundo. Na madrugada do meu último dia, acordei com uma clareza estranha. Chamei minha filha mais velha, que dormia na cadeira ao lado da cama, e tentei uma última vez. Minha filha, sussurrei com a pouca voz que me restava. Promete para mim, mais uma vez, que vocês nunca vão abrir aquela caixa. Ela segurou minha mão com força, lágrimas escorrendo pelo rosto, e prometeu novamente. Mas eu via em seus olhos que ela não entendia a dimensão do que estava prometendo. Para ela era só o último desejo de uma mãe moribunda. Algo que podia ser esquecido depois que a dor da perda passasse. Não conseguia fazer com que ela compreendesse que algumas promessas são questão de vida ou morte para a alma de uma família. Era como tentar explicar a cor vermelha para quem nasceu cego. As horas finais passaram devagar. Cada respiração, um esforço monumental. Minha família toda estava reunida ao redor da cama, rezando, chorando, se despedindo. Olhei para cada rosto, gravei cada expressão na memória que levaria comigo. Meus filhos, meus netos, pessoas que eu amava mais que a própria vida e que em breve descobririam coisas sobre mim que podiam mudar para sempre a forma como me viam. Era uma ironia cruel do destino. Partir justamente quando mais precisava ficar para continuar protegendo os segredos que definiram minha existência. Senti como se estivesse abandonando meu posto de guarda, deixando o tesouro desprotegido para saqueadores, mesmo que esses saqueadores fossem minha própria família. Parti numa tarde de terça-feira, com o sol entrando pela janela do hospital e aquecendo meu rosto pela última vez. Dizem que morrer em paz é uma bênção, mas eu morri em guerra comigo mesma.
dividida entre o alívio de não carregar mais aquele fardo e o terror de imaginar o que viria depois. Meus filhos estavam cantando uma música que eu costumava cantar para eles quando eram pequenos, e por um momento quase esqueci de todos os segredos e mistérios. Era como se voltássemos àqueles tempos simples, quando o maior problema da família era decidir o que fazer no almoço de domingo. Mas mesmo naquele momento de ternura, a imagem daquela caixa maldita continuava piscando na minha mente como um farol no meio da tempestade. O velório foi tudo o que eu poderia ter desejado. A igreja cheia, flores por todos os lados, pessoas contando histórias bonitas sobre minha vida. Mas eu via, mesmo de onde estava agora, que havia algo diferente nos olhos da minha família. Uma pressa disfarçada, uma ansiedade mal escondida por trás das lágrimas de luto. Era como se estivessem cumprindo um protocolo social antes de se dedicarem ao que realmente os interessava. Durante as orações percebi olhares sendo trocados entre meus filhos. Pequenos acenos de cabeça, sinais discretos que indicavam conversas que aconteceriam assim que eu fosse enterrada. Era doloroso perceber que minha morte havia se tornado para eles não apenas uma despedida, mas também uma liberação para fazerem o que sempre quiseram fazer. No cemitério, enquanto descia o meu caixão, ouvi meu filho mais novo sussurrar para o irmão: "Agora podemos resolver essa questão da caixa de uma vez por todas." Aquelas palavras foram como punhaladas no que restava da minha alma. Nem mesmo minha terra ainda havia assentado sobre o caixão, e eles já estavam planejando violar meu último pedido. Era a confirmação de todos os meus medos, a prova de que havia falhado em proteger o que mais importava. Sabia que em questão de dias, talvez até horas, eles estariam no sótão, desfazendo décadas de segredos cuidadosamente guardados. Minha morte não foi apenas o fim da minha vida. Foi o começo da destruição de tudo que eu havia construído, para manter minha família unida e feliz na ignorância. Você consegue imaginar como é partir deste mundo, sabendo que deixou algo inacabado? Já sentiu que tinha um segredo tão pesado que preferia levá-lo para o túmulo? Divida essa reflexão aqui nos comentários, porque, às vezes, entender os dilemas dos outros nos ajuda a compreender os nossos próprios. A decisão de abrir a caixa proibida. Não passou nem uma semana do meu enterro, e minha família já estava reunida na sala de casa, como um tribunal decidindo o destino da minha caixa. Meu filho mais velho, sempre o mais racional, argumentava que eu já não estava mais aqui para me magoar com a decisão deles. A mãe partiu, mas a vida continua, ele dizia, e não podemos viver para sempre com esse mistério pesando sobre nós. Minha filha mais nova tentava defender minha vontade, lembrando das promessas que fizeram no hospital, mas eu via que até ela estava dividida entre a lealdade e a curiosidade. Era como assistir a um julgamento onde eu era, ao mesmo tempo, a vítima e a ré, onde meus próprios filhos pesavam se minha vontade era mais importante que a necessidade deles de saber a verdade. A discussão se estendeu por horas, com cada um apresentando argumentos diferentes. Meus netos, agora adultos, falavam sobre direito à informação familiar e transparência entre gerações. Minhas noras opinavam que segredos causam mais mal do que revelações, mesmo as mais dolorosas. Era interessante e triste ver como cada pessoa criava uma justificativa moral para fazer exatamente o que sempre quiseram fazer. Ninguém falava sobre curiosidade pura. Todos disfarçavam a fome de descoberta com argumentos nobres sobre família e verdade. Era como se precisassem convencer a si mesmos de que violar minha vontade era, na verdade, um ato de amor e respeito pela minha memória. O momento decisivo chegou quando minha filha caçula, sempre a mais emotiva, disse algo que mudou o rumo da conversa. E se a mãe guardou algo que pode nos ajudar a entendê-la melhor? E se estivermos perdendo a chance de conhecer uma parte dela que nunca pudemos conhecer? Essa frase foi como uma chave que destravou todas as resistências que ainda existiam. De repente, abrir a caixa não era mais uma traição. Era quase um dever filial. Era uma forma de se aproximar de mim, de descobrir camadas da minha personalidade que eu nunca havia compartilhado.
Vi nos olhos de cada um deles que essa justificativa era exatamente o que precisavam para se sentirem bem com a decisão que já haviam tomado no coração. A votação foi rápida e unânime. Mesmo os que inicialmente hesitavam, acabaram concordando que era hora de descobrir o que eu havia guardado por tantos anos. Decidiram que fariam isso numa tarde de sábado, quando todos pudessem estar presentes, como se fosse um evento familiar importante. Planejaram cada detalhe. Quem subiria no sótão? Como fariam para encontrar as 3 chaves? Quem seria o primeiro a olhar dentro da caixa? Era como se estivessem organizando uma festa, não violando o último desejo de sua matriarca. A empolgação deles era palpável, misturada com uma pitada de nervosismo que tentavam disfarçar com piadas e comentários descontraídos. Os preparativos duraram alguns dias. Viram meu filho mais velho procurando sistematicamente pelas chaves, seguindo as pistas que haviam observado durante anos. Encontrou a primeira na minha Bíblia, exatamente onde suspeitavam. A segunda estava realmente atrás da foto da família, como uma das noras havia teorizado. A terceira, que eu carregava no pescoço, foi a mais difícil de aceitar. Tiveram que ir até a funerária para recuperá-la. E isso trouxe um momento de reflexão sobre o que estavam fazendo. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, segurando aquela chave que havia tocado minha pele todos os dias, até o momento da morte. Era como se meu espírito estivesse ali, na palma da mão deles, fazendo um último pedido silencioso. Mas a curiosidade foi mais forte que qualquer remorso ou hesitação. Na véspera do dia escolhido, todos já estavam inquietos, como crianças esperando o Natal. Meus netos trocavam mensagens entre si, especulando sobre o que encontrariam. Minha família, que sempre foi unida, nunca esteve tão empolgada com algo ao mesmo tempo. Era irônico ver como meu segredo, que eu usei a vida toda para tentar separá-los da verdade, acabou se tornando o que mais os uniu na expectativa. Eles não sabiam que aquela seria a última noite em que poderiam olhar uns para os outros sem o peso do que descobririam no dia seguinte. Era como a véspera de uma guerra, onde todos os soldados ainda acreditavam que a batalha seria gloriosa. Você já tomou uma decisão em família que sabia que mudaria tudo para sempre? Como é esse sentimento de estar no limite entre o antes e o depois? Conte aqui embaixo se já viveu algo assim. A primeira descoberta perturbadora. O sábado chegou com um céu cinzento que parecia refletir o peso do que estava prestes a acontecer. Minha família se reuniu na sala como se fosse um ritual, todos vestidos com roupas escuras, como se ainda estivessem de luto, ou como se pressentissem que descobririam algo que mereceria luto. Meu filho mais velho carregava as 3 chaves numa pequena bandeja, como se fossem relíquias sagradas que exigiam reverência. O silêncio era diferente do que costumavam ter em casa. Era um silêncio pesado, cheio de expectativa e medo misturados. Subiram as escadas em fila indiana como uma procissão que se dirigia não para celebrar, mas para descobrir. O sótão nunca havia recebido tanta gente ao mesmo tempo, e o barulho dos passos no assoalho velho ecoava como tambores, anunciando uma execução. Quando chegaram diante da caixa, ficaram parados por alguns minutos, apenas olhando. Era como se ela tivesse crescido de tamanho na ausência da minha proteção, como se tivesse ganhado uma presença mais ameaçadora, agora que não havia mais ninguém para defendê-la. Minha filha mais nova foi quem quebrou o silêncio. Mãe, onde quer que esteja, perdoa a gente pelo que vamos fazer. Era uma oração estranha, um pedido de perdão antecipado que mostrava que todos sabiam que estavam cruzando uma linha que eu nunca quis que cruzassem. Meu filho do meio pegou a primeira chave com mãos trêmulas, como se fosse desarmar uma bomba que podia explodir a qualquer momento. O barulho da fechadura se abrindo ecoou pelo sótão, como um tiro no silêncio. A segunda fechadura foi mais resistente, como se tivesse absorvido décadas da minha determinação em mantê-la trancada. Precisaram fazer força, e o metal rangeu de um jeito que gelou o sangue de todos. Era como se a própria caixa estivesse protestando contra a violação, lutando até o último momento para manter meus segredos seguros. Quando finalmente cedeu, um cheiro estranho saiu de dentro da caixa. Um cheiro de tempo parado, de segredos fermentando na escuridão por décadas.
Era o cheiro do passado que eu havia selado hermeticamente, tentando impedir que contaminasse o presente. Meus netos taparam o nariz, mas os adultos reconheceram aquele aroma de coisas muito antigas, de memórias que estragaram no escuro. A terceira fechadura, a que protegia com minha própria vida, foi a mais fácil de abrir, como se tivesse desistido de lutar quando percebeu que as outras duas já haviam sido derrotadas. Quando a tampa finalmente se abriu, o que viram primeiro foram camadas e camadas de tecido preto, como mortalhas que envolviam o que estava escondido. Minha filha mais velha começou a chorar sem saber por quê, como se seu instinto materno estivesse alertando que algumas descobertas não devem ser feitas. Os homens da família ficaram mais corajosos, ou talvez mais inconscientes do perigo, e começaram a retirar os panos com cuidado. Cada camada removida revelava mais escuridão, mais mistério, como se eu tivesse criado um labirinto de proteções para dar a eles várias chances de desistir antes de chegarem ao centro. Quando finalmente chegaram ao fundo da caixa, o primeiro objeto que encontraram foi um diário com capa de couro, tão velho que parecia que se desmancharia ao toque. Meu filho mais novo o pegou com reverência e abriu na primeira página. O que leu em voz alta fez todos ficarem em silêncio absoluto. Se estão lendo isto, significa que falhei em levar meus segredos para o túmulo. Que Deus tenha piedade de todos nós pelo que descobrirão nas próximas páginas. Era minha letra, mas de décadas atrás, quando ainda era jovem, e acreditava que um dia teria coragem de contar a verdade. Suas mãos tremeram ao virar a página, e o que leram depois fez minha nora mais velha sair correndo do sótão, vomitando de nervoso antes mesmo de chegar ao banheiro. O diário continha a confissão completa do que eu havia feito na minha juventude, antes de me tornar a vovó respeitável que eles conheceram. Falava sobre decisões que tomei, sobre pessoas que magoei, sobre segredos que guardei não para proteger minha família, mas para proteger a mim mesma. Era a primeira camada da verdade. E já era pesada demais para eles processarem. Viam a mulher que os criou sob uma luz completamente diferente, como se descobrissem que a pessoa mais confiável de suas vidas havia sido, na verdade, uma estranha disfarçada. O choque era visível nos rostos de cada um. A forma como se entreolhavam, como se perguntassem silenciosamente: "Vocês sabiam alguma coisa disso?" Era apenas o começo, e todos pressentiam que o pior ainda estava por vir, escondido no fundo daquela caixa amaldiçoada. Você já descobriu algo sobre alguém da família que mudou completamente a forma como via essa pessoa? Como foi lidar com essa revelação? Deixe sua experiência aqui embaixo, os segredos mais profundos revelados. Depois de lerem as primeiras páginas do meu diário, minha família ficou sentada no chão do sótão por quase 1 hora, processando o que haviam descoberto. Não era apenas o conteúdo que os chocava. Era o fato de que eu havia vivido uma vida completamente diferente antes de me tornar a matriarca que eles conheciam. O diário revelava que, aos 20 anos, eu havia sido envolvida num escândalo que abalou a cidade inteira, algo que eles jamais poderiam imaginar sobre a vovó respeitável e religiosa que os criou. Falava sobre noites em que não voltei para casa, sobre pessoas que conheci em lugares que uma moça de família jamais deveria frequentar, sobre decisões que tomei, movida por uma paixão que quase destruiu minha vida. Era como se descobrissem que tinham 2 avós, a que conheceram e amaram, e essa outra pessoa que existiu antes deles nascerem. Conforme avançavam na leitura, os segredos se tornavam mais pesados, mais impossíveis de processar. Descobriram que meu casamento com o vovô não havia sido por amor, como sempre contei, mas um acordo desesperado para escapar das consequências dos meus atos. Que meu primeiro filho, o pai deles, havia sido concebido antes do casamento, fruto de um relacionamento que mantive em segredo durante anos. Era como se cada página do diário desmoronasse um pilar da história da família que eles conheciam. Meu filho mais velho, ao descobrir que sua própria origem era diferente do que sempre acreditou, ficou pálido como um fantasma. Era como se toda sua identidade tivesse sido construída sobre mentiras cuidadosamente elaboradas, e agora ele precisasse reconstruir quem era a partir de uma fundação completamente nova.
Mas o diário era apenas o primeiro dos segredos que eu havia guardado naquela caixa. Embaixo dele, encontraram cartas amareladas pelo tempo, escritas numa letra que não reconheceram. Eram cartas de amor, mas não do meu marido. Eram de um homem que havia sido meu amante durante os primeiros anos do meu casamento. Alguém que continuou fazendo parte da minha vida muito depois que deveria ter saído dela. As cartas revelavam encontros secretos, promessas de fuga, planos para abandonar tudo e começar uma nova vida longe dali. Minha filha caçula lia as cartas com lágrimas escorrendo pelo rosto, não conseguindo conciliar a imagem da mãe dedicada com a mulher, apaixonada e desesperada, que emergia daquelas páginas antigas. Era como se eu tivesse sido uma atriz a vida inteira, interpretando o papel de esposa fiel, enquanto meu coração pertencia a outro. As descobertas se tornaram ainda mais perturbadoras quando encontraram fotografias escondidas no fundo da caixa. Eram fotos minhas com pessoas que nunca mencionei para fora a família, em lugares que nunca disse ter visitado, vivendo uma vida paralela que mantive em segredo absoluto por décadas. Uma das fotos me mostrava num vestido elegante, sorrindo ao lado de um homem que não era meu marido, numa festa que parecia ter sido numa época em que eu deveria estar em casa, cuidando dos meus filhos pequenos. Outra foto me mostrava numa estação de trem, com uma mala na mão, como se estivesse prestes a partir para nunca mais voltar. Eram evidências concretas de que eu havia considerado seriamente abandonar minha família em vários momentos da vida. Meus filhos olhavam essas fotos como se fossem provas de um crime, tentando decifrar quando e por que eu havia chegado tão perto de desaparecer das vidas deles. A revelação mais devastadora veio numa pequena caixa de veludo escondida debaixo de todas as outras coisas. Dentro dela, havia uma certidão de nascimento que nenhum deles conhecia. Era de uma criança que nasceu e morreu no mesmo dia. Uma criança que tive em segredo e que nunca contei para ninguém da família. A certidão revelava que essa criança havia nascido 2 anos depois do meu casamento. Mas o nome do pai não era o do meu marido. Era a prova final de que minha infidelidade havia gerado consequências que levei para o túmulo. Meus filhos ficaram em choque absoluto ao descobrir que tiveram um irmão que nunca conheceram, que morreu sem que soubessem de sua existência. Era como se descobrissem que tinham vivido suas vidas inteiras numa versão editada da realidade, onde eu havia cuidadosamente removido todas as partes que considerava inadequadas para eles saberem. O impacto dessas revelações foi muito além do que eu poderia ter imaginado quando decidi guardar esses segredos. Vi minha família se fragmentar diante dos meus olhos, cada pessoa lidando com as descobertas de uma forma diferente. Alguns ficaram com raiva, outros com tristeza. Alguns pareciam perdidos como crianças que descobriram que Papai Noel não existe. Mas o pior era ver que as revelações não trouxeram a proximidade que minha filha Farsa havia imaginado. Ao contrário, eles se sentiam mais distantes de mim do que nunca. Como se descobrissem que passaram a vida inteira amando uma pessoa que nunca realmente existiu. Os segredos que eu guardei para protegê-los acabaram sendo exatamente o que os destruiu. Era a confirmação de todos os meus medos, materializada da pior forma possível. Já aconteceu de você descobrir que alguém que amava muito havia escondido uma parte importante da vida? Como isso afetou o relacionamento de vocês? Compartilhe sua reflexão aqui nos comentários. A verdade sobre o passado de Nazaré. As últimas camadas da minha caixa revelaram a história completa que eu havia fragmentado em pedaços pequenos, esperando que ninguém nunca conseguisse juntar todas as peças do quebra-cabeça. No fundo, estava um envelope lacrado com cera vermelha, como se fosse um documento oficial de extrema importância. Dentro dele, minha família encontrou uma confissão completa, escrita com minha letra mais cuidadosa, datada de apenas 5 anos antes da minha morte. Era minha tentativa de colocar tudo no papel, de organizar os eventos da minha vida numa ordem que fizesse sentido, mesmo sabendo que talvez nunca tivesse coragem de revelar essas verdades enquanto estivesse viva. Comecei aquela carta explicando que havia chegado o momento em que o peso dos segredos estava me matando mais rápido que qualquer doença, e que preferia que eles soubessem tudo de uma vez,
mesmo que fosse depois da minha morte. A carta revelava que minha juventude havia sido muito diferente do que sempre deixei transparecer. Aos 18 anos, eu não era a moça comportada e religiosa que todos imaginavam. Havia me envolvido com um grupo de pessoas que minha família consideraria inadequadas. Frequentava lugares que uma mulher de boa família não deveria conhecer. E vivi experiências que moldaram minha personalidade de formas que nunca pude admitir. Contei na carta sobre o homem por quem me apaixonei perdidamente. Alguém que era casado e tinha uma reputação terrível na cidade. Era um relacionamento que todos sabiam que não podia dar certo, mas que eu insistia em manter porque acreditava que o amor era mais forte que as convenções sociais. Foram 2 anos vivendo nas sombras, encontros secretos, mentiras para minha família, uma paixão que me consumia completamente e que quase me custou minha sanidade. Quando descobri que estava grávida desse homem, meu mundo desmoronou. Era uma época em que uma gravidez fora do casamento significava a ruína social completa, não apenas para mim, mas para toda a minha família. Tentei contar para ele sobre a criança, mas ele desapareceu da cidade no mesmo dia, como se pressentisse o que estava por vir. Fiquei sozinha, desesperada, sem saber como resolver uma situação que parecia não ter solução. Foi quando apareceu o homem que se tornaria meu marido, alguém que sempre havia me cortejado discretamente e que conhecia minha situação. Ele se ofereceu para casar comigo, sabendo da gravidez, em troca de um casamento de conveniência que salvaria minha reputação. Aceitei porque não tinha escolha, mas também porque ele prometeu que trataria a criança como sua própria, que nunca revelaria a verdade para ninguém. O casamento aconteceu rapidamente, antes que minha gravidez ficasse visível. Todos na cidade comentaram sobre a pressa, mas ninguém ousou questionar abertamente. Meu primeiro filho nasceu prematuro, oficialmente, mas na realidade chegou no tempo certo de uma concepção que antecedeu o casamento. Durante os primeiros anos, tentei ser a esposa perfeita que havia prometido ser, mas o fantasma do meu verdadeiro amor nunca me deixou em paz. Quando ele voltou à cidade, 3 anos depois, procurou por mim e eu cometi o erro de encontrar com ele. Foi um encontro que deveria ter durado uma tarde, mas que se estendeu por meses de encontros secretos. Era como se não conseguisse resistir à força que nos atraía, mesmo sabendo que estava traindo não apenas meu marido, mas também o acordo que tínhamos feito. Desses encontros nasceu a segunda gravidez, a criança que morreu no parto, e que representou o fim definitivo daquela fase da minha vida. A morte da criança foi meu castigo divino. Eu tinha certeza disso. Era como se Deus estivesse me mostrando que algumas transgressões têm consequências irreversíveis. A partir daquele momento, decidi me tornar a mulher que todos esperavam que eu fosse. Dedicada à família, religiosa, respeitável. Foi uma transformação consciente e dolorosa, como se eu estivesse enterrando uma parte de mim mesma para sempre. Nunca mais encontrei com meu amante. Nunca mais permiti que minha paixão falasse mais alto que minha razão. Mas também nunca consegui amar meu marido da forma que ele merecia. Nunca consegui me perdoar pelos erros que cometi. Vivi o resto da vida pagando por decisões que tomei quando era jovem e impulsiva, carregando um fardo que crescia a cada ano que passava. Era como se estivesse presa numa penitência eterna, tentando compensar com uma vida exemplar os pecados da minha juventude. A carta terminava com um pedido de perdão que sabia que talvez nunca receberia. Explicava que mantive esses segredos não por vergonha do que havia sido, mas por amor ao que construí depois. Tinha medo de que conhecer meu passado mudasse a forma como minha família me via. Que descobrissem que a mulher forte e respeitável que os criou havia nascido de uma mulher fraca e perdida, que quase destruiu tudo antes mesmo de começar a construir. Era minha tentativa final de fazer com que entendessem que todas as minhas mentiras e omissões tinham sido atos de amor, mesmo que distorcidos. Sabia que essa justificativa poderia não ser suficiente, mas era tudo que tinha para oferecer. A verdade nua e crua, entregue quando não podia mais ser ferida pelas consequências das revelações. Como você acha que reagiria se descobrisse que alguém próximo guardou segredos tão profundos por décadas?
Você consegue entender as razões por trás de tanto silêncio? Deixe sua opinião aqui embaixo. As consequências da descoberta. Depois que toda a verdade foi revelada, minha família ficou sentada no sótão em silêncio absoluto por mais de 2 horas. Era como se precisassem de tempo para que as palavras que leram se organizassem em suas mentes, para que conseguissem processar a dimensão do que haviam descoberto. Não era apenas sobre mim, era sobre toda a história da família que precisaria ser recontada a partir de uma perspectiva completamente diferente. Meu filho mais velho, que sempre se orgulhou de ser o primogênito responsável, agora precisava lidar com o fato de que sua origem era resultado de uma paixão proibida e de um casamento de conveniência. Era como se sua identidade tivesse sido construída sobre uma mentira, e agora ele precisasse se redescobrir aos 60 anos de idade. Vi lágrimas em seus olhos, não de tristeza, mas de raiva e confusão, como se não soubesse mais quem era ou de onde realmente vinha. Os relacionamentos dentro da família começaram a se deteriorar de formas que eu jamais poderia ter previsto. Minha filha mais nova, que sempre foi minha defensora mais fervorosa, se sentia traída de uma forma pessoal e profunda. Ela havia passado anos defendendo minha memória contra as curiosidades dos outros. E agora descobria que eu realmente tinha segredos que justificavam todas as suspeitas. Era como se ela tivesse sido feita de tola, como se eu tivesse usado seu amor e lealdade para proteger mentiras que a machucavam mais do que qualquer verdade poderia ter machucado. Ela parou de falar com os irmãos que insistiram em abrir a caixa, como se eles fossem culpados por terem descoberto o que ela preferia não saber. A família, que sempre foi unida, começou a se dividir em grupos, os que queriam entender e perdoar, e os que se sentiam enganados demais para esquecer. Meus netos reagiram de formas completamente diferentes do que eu esperava. Os mais novos ficaram fascinados com a descoberta de que a vovó havia tido uma vida secreta cheia de paixão e drama. Para eles, eu me tornei mais interessante, mais humana, como se finalmente tivessem descoberto que eu não era apenas uma figura respeitável, mas uma pessoa com histórias reais para contar. Os mais velhos, que tinham filhos próprios, ficaram horrorizados ao imaginar como eu havia conseguido esconder tanto da própria família por tantos anos. Começaram a questionar se eles realmente conheciam seus próprios pais, se havia outros segredos escondidos na família que ainda não tinham sido descobertos. Era como se minha caixa tivesse aberto uma caixa de Pandora, criando desconfiança, onde antes havia apenas amor e respeito mútuo. O impacto na vida de cada um foi muito além das conversas familiares. Meu filho mais velho começou a questionar tudo sobre sua própria paternidade, olhando para seus filhos e se perguntando se eles também carregavam segredos que ele não conhecia. Minha filha do meio entrou numa fase de depressão profunda, como se não conseguisse processar o fato de que havia passado 50 anos amando uma versão editada da própria mãe. Ela começou a revisar todas as memórias que tinha comigo, tentando identificar sinais que poderia ter perdido, momentos em que eu havia mentido ou omitido informações. Era como se ela estivesse relendo sua própria vida através de lentes novas, descobrindo que muitas das coisas que considerava verdades absolutas eram, na verdade, construções cuidadosas que eu havia criado para esconder minha realidade. As consequências se espalharam para além da família imediata. Amigos próximos, vizinhos que me conheceram durante décadas, pessoas que sempre me viam como exemplo de moralidade e decência, começaram a questionar se realmente me conheciam. Minha filha caçula, numa crise de honestidade brutal, contou os segredos para algumas amigas íntimas, e logo toda a comunidade estava comentando sobre as revelações. Era como se minha morte tivesse acontecido 2 vezes. Primeiro, quando meu corpo partiu, e agora, quando minha reputação morreu junto com os segredos que a sustentavam. Pessoas que frequentavam minha igreja começaram a olhar para meu banco vazio, de forma diferente, como se questionassem se minhas orações eram sinceras ou apenas performances para manter minha fachada. Minha família se sentia exposta, como se fossem responsáveis por proteger uma imagem que descobriram ser falsa. A situação piorou quando descobriram que algumas pessoas da cidade
sempre souberam de partes da verdade. Vizinhos mais velhos que viviam aqui quando eu era jovem começaram a contar suas próprias versões dos eventos, preenchendo lacunas que minha confissão havia deixado. Era como se minha caixa tivesse sido apenas o primeiro dominó de uma sequência que continuaria caindo por meses. Cada nova informação que surgia tornava a situação mais complexa e dolorosa para minha família processar. Eles descobriram que havia pessoas que sempre desconfiaram de mim, que sussurravam nas minhas costas sobre inconsistências na minha história oficial. Era humilhante para meus filhos perceber que outros sabiam de coisas sobre sua mãe, que eles próprios desconheciam. A sensação de terem sido os últimos a saber a verdade sobre mim os fazia questionar não apenas quem eu era, mas também sua própria capacidade de perceber a realidade ao seu redor. 6 meses depois da descoberta, minha família ainda estava tentando encontrar um novo equilíbrio. Alguns conseguiram processar as revelações e chegaram a uma compreensão mais complexa de quem eu havia sido. Não apenas a matriarca respeitável que conheceram, mas também a mulher jovem e apaixonada que cometia erros graves e passou o resto da vida tentando compensá-los. Outros nunca conseguiram reconciliar as duas versões de mim, sentindo como se tivessem perdido a mãe que amavam e ganhado uma estranha em seu lugar. As reuniões familiares se tornaram tensas e incompletas, sempre com alguém faltando porque não conseguia mais estar na mesma mesa que os irmãos que haviam insistido em violar minha vontade. Era irônico e trágico ver como meu maior medo se materializou. Os segredos que guardei para manter minha família unida acabaram sendo exatamente o que a separou para sempre. A caixa permaneceu no sótão, agora vazia, mas sua presença ainda assombrava a casa. Ninguém teve coragem de jogá-la fora, mas também ninguém queria vê-la. Era como se ela se tivesse tornado um monumento ao que havíamos perdido. A inocência, a confiança, a versão simples da nossa história familiar que permitia que todos dormissem em paz. Alguns dos meus filhos começaram a questionar se deveriam contar a verdade para seus próprios filhos, se deveriam perpetuar o ciclo de segredos, ou se era melhor que todos soubessem, desde cedo, que as pessoas são complexas e imperfeitas. Era uma decisão impossível, e eu sabia que eles carregariam esse dilema pelo resto de suas vidas, assim como eu carreguei os meus próprios segredos. A verdade que eles tanto quiseram descobrir se revelou mais pesada do que qualquer mentira que eu poderia ter contado. Você acredita que existem segredos que devem morrer com quem os guarda? Ou pensa que a verdade sempre deve ser revelada? Não importa as consequências. Essa é uma reflexão pesada que cada um precisa fazer por si mesmo. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Depois de conhecer toda a minha história, você ainda acha que a curiosidade vale mais que a paz? Ainda acredita que a verdade é sempre melhor que uma mentira bem contada? Minha família descobriu que alguns segredos são guardados não para machucar, mas para proteger. Que às vezes amar alguém significa aceitar que existem partes dessa pessoa que nunca conheceremos completamente. Que a versão editada de uma vida pode ser mais gentil que a versão completa. Quantas caixas existem na sua própria família? Quantos avisos dos seus antepassados você tem ignorado porque acha que tem direito de saber tudo? Talvez seja a hora de pensar se realmente quer descobrir o que está escondido no sótão da sua própria história familiar. Porque uma vez que a verdade sai da caixa, não há forma de colocá-la de volta. Não há como voltar à inocência de antes da descoberta. Se você quer continuar aprendendo sobre os segredos que as famílias guardam e as consequências de descobri-los, ativa as notificações aqui do canal. Porque existem mais histórias como a minha esperando para serem contadas, mais avisos que foram ignorados, mais caixas que foram abertas quando deveriam ter permanecido fechadas para sempre. Resumindo toda essa história pesada que compartilhei com vocês, eu era a vovó Nazaré, que guardou por décadas uma caixa cheia de segredos sobre meu passado. Avisei minha família a vida inteira para nunca abri-la. Mas depois que parti, a curiosidade foi mais forte que minhas súplicas. Eles descobriram que eu tinha um passado completamente diferente do que imaginavam. Paixões proibidas, infidelidade, filhos que eles nunca souberam que existiram.
A descoberta destruiu a harmonia da família e mostrou que algumas verdades são pesadas demais para serem reveladas. A lição que fica é que nem sempre temos o direito de saber tudo sobre as pessoas que amamos. Às vezes os segredos são atos de amor disfarçados. Vou deixar aqui no final um outro vídeo sobre famílias que descobriram segredos que mudaram tudo. Vale muito a pena assistir para entender melhor como essas revelações afetam as pessoas. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se a história tocou vocês de alguma forma e compartilhar com quem vocês acham que precisa refletir sobre os segredos de família. Essas histórias ajudam a gente a entender melhor os dilemas que todos enfrentamos. Tchau, tchau, meus queridos. Até a próxima história.